Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e uma coisa que está ficando cada vez mais comum nesse hobby são os fones com falante planar magnéticos. Para quem não sabe, esse é um tipo de falante diferente dos tradicionais dinâmicos que chegou a ter alguma popularidade lá para a década de 70 e 80, se não me engano, mas por motivos que eu desconheço, eles praticamente sumiram do mercado. E até, se não me engano, metade da década de 2000, eu acho que o único headphone planar magnético do mercado era o Fostex T50RP. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que era. Só que aí surgiram Audeze e Hi-Fi Man, marcas que trouxeram de volta esse tipo de alto-falante. E cara, chacoalharam o mercado de fones porque elas mostraram que os planar magnéticos eles tinham predicados mais do que suficiente para brigar com alguns dos melhores fones do mundo, tá? Eles criaram assim realmente modelos muito bons, muito emblemáticos. E aí, em 2016, a Audeze trouxe essa tecnologia para in-ears com a linha iSign. Eles não eram exatamente in-ears, porque eram basicamente assim falantes planares grandes com uma ponteira na frente para canalizar tudo para o seu canal auditivo. Mas era a primeira vez que você tinha falantes planar magnéticos disponíveis em fones que não deixavam de ser muito portáteis, vamos dizer assim. Eu nunca testei essa linha da Audeze, nem depois a LCDI, que veio, assim, tiveram uma linha bastante completa. Também nunca testei os outros fones planares que vieram depois, tipo o da Gold Planar, teve até um da Unique Melody, o M61. Não, o primeiro planar que eu testei, na verdade, in-ear, foi esse cara aqui, que é o TIM Hi-Fi P1. Quer dizer, na verdade não foi exatamente esse cara aqui, tá? Esse é a revisão do P1, é o P1 Plus, mas são fones muito, muito parecidos a ponto de, nessa comparação, tudo que eu falar do P1 Plus se aplica ao P1. Fisicamente é o seguinte, ele foi um fone que me deu algum trabalho de início, porque o encaixe não era a melhor coisa do mundo, mas no P1 Plus melhorou, não sei se são as ponteiras, mas assim, é um fone muito bonitinho, sabe, muito bem construído, vinha com esse cabo, cara, que eu adoro, com essa case super bonitinha, super luxuosa também. Em termos de som, eu me lembro muito claramente de quando eu testei o P1 pela primeira vez, porque foi uma experiência diferente e bem chocante. Primeiro, porque o tuning era muito distante do que eu esperava. A questão é a seguinte, cara. Falantes planar magnéticos são o tipo de alto-falante que tem o potencial de trazer os melhores graves em fones de ouvido. E o TIM é um fone anêmico nessa região. Os graves existem, mas eles são mais tranquilos, sabe? Não tem muito corpo, muita extensão, muita autoridade. E eles são mais retos, assim, e subindo o espectro, as minhas impressões continuam seguindo essa linha. É um fone meio que plano, de certa forma, entendeu? Não é uma coisa muito fácil de explicar, mas pra mim é isso, ele não tem muito grave. Os médios também são meio em linha, você não tem muito uma sensação de pina gain, sabe? Daquela elevação dos médios para simular o que acontece na natureza. Então ele acaba sendo um fone com uma sonoridade que pode ser vista como sem graça. Não por ela ser muito neutro ou natural, não é isso. E sim por ela ser meio plana, meio reta demais. Sei lá, é difícil explicar. Ao mesmo tempo, ele me chocou porque ele tinha uma carta na manga que era a quantidade absurda de detalhes que esse fone consegue projetar. Tá? Tanto o P1 original quanto o P1 Plus. Eles são fones que têm uma presença bem forte em agudos muito altos, mas muito altos mesmo, acima dos 14 kHz. E essa é uma região marcada por harmônicos. Então, você acaba tendo uma sensação de ar muito forte, né? Porque são os detalhes dos detalhes dos sons, entendeu? E isso traz uma sensação de muito, mas muito detalhamento. E isso me deixou profundamente impressionado com o P1. O ponto negativo, ele não deixa de ser um fone seletivo, entendeu? Não porque ele é frio ou agressivo, não é isso. Assim, é só por ele ser literalmente um fone sem graça e pouco envolvente para muitas situações, entendeu? Você não tinha muito impacto ou peso nos graves, os médios não tem muito calor, entendeu? Essa é a parada para mim. Beleza, você tem o detalhamento incrível, mas essa característica sozinha não quer dizer tanta coisa. Então, em várias situações, tipo com gêneros acústicos, ele super pode funcionar, tá? Mas meio que essas situações são exceções para mim, entendeu? Na maior parte dos casos, eu acho que ele é um fone não envolvente, entendeu? Mas quem realmente revolucionou o cenário dos planar magnéticos no mundo dos in-ears, e isso não deve ser surpresa para ninguém, foi este cara aqui.
que é o famoso 7 Hz Timeless. Esse cara aqui. Cara, ele veio do nada de uma fabricante que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas ele foi realmente revolucionário porque foi o primeiro in-ear planar que realmente pegou, sabe? O hype foi nas alturas, com uma quantidade gigantesca de avaliações positivas, inclusive com muita gente comparando o Timeless com modelos consideravelmente mais caros e mais sofisticados. E eu fui uma dessas pessoas, tá? Aliás, eu continuo sendo, sabe? Eu gosto demais desse fone. É um daqueles casos em que sempre quando eu coloco eu penso, cara, como esse fone é fantástico. Eu poderia viver só com ele, né? Se alguém falasse assim, ó, acabou, não tem mais fone pra você, é só 7 Hz Timeless, eu ia ficar tranquilo, entendeu? Ele é bom nesse nível. Fisicamente, ele não é nada de outro mundo. Tá, ele tem um formato meio diferente, parece um disco aqui por fora, mas ele é meio grande e, consequentemente, bastante gente tem problema de encaixe com esse fone. Felizmente, assim, eu não sou uma dessas pessoas. Para mim, ele tem um encaixe super tranquilo, conforto também, isolamento é bom, não é incrível, mas é ok. Ele vem com, cara, o cabo dele é legal, sabe? Ele é robusto, mas ao mesmo tempo é super conveniente. Ele tem uma case para transporte toda em metal, sabe? Muito robusta e resistente. Cara, um tanquezinho. Mas, cara, o que encanta mesmo nesse fone é o som. Que fone bom! Assim, teve muito hype, mas, de novo, pra mim, o hype é real. Ele é um fone com uma tonalidade talvez ligeiramente em V, com graves mais presentes e cheios, mas sem exagero, médios totalmente fantásticos, mas um pouco mais recuados, e agudos com uma ótima presença, muito claros e definidos. Existe fone melhor? Claro, tá? Existem fones mais sofisticados. Só que pra mim o Timeless é um fone que, assim, em termos de som, ele não tem defeitos. Não tem nada pra mim que não seja aqui, no mínimo, muito bom, entendeu? Tem fone que vai ter maior detalhamento, vai ter fone que vai ter gráfico mais impacto, resolução melhor, né? Esse tipo de coisa, claro. Mas a questão é que tudo aqui pra mim já tá num nível muito alto, que pra mim já é o suficiente, vamos dizer assim, entendeu? É uma assinatura sonora que bate muito comigo, porque ela soa muito equilibrada ao mesmo tempo em que ela pode ser empolgante e viva, ou também suave e envolvente, dependendo da ocasião, entendeu? Ele pode ser sempre apropriado, sabe? E uma outra questão é que o Timeless é um fone muito tecnicamente proficiente. Detalhamento, transparência, resolução são excepcionais. E eu acho que o único fone, até eu ter testado o Timeless, que está mais ou menos na mesma faixa de preço, que eu acho que se compara, é o Moondrop Kato. Eles são muito próximos, tá? Muito mais próximos do que diferentes, mas o Kato meio que tem uma pegada um pouco mais limpa e refinada, enquanto o Timeless é um fone meio que mais direto e texturizado. Só que, cara, o ponto é que, assim, nunca aconteceu de eu colocar esse fone e ficar menos que feliz e empolgado com o que eu estava ouvindo, né? Vibrando com a música, conectado com a música. Eu lembro que eu recebi esse fone quando eu tava eu ainda estava com o Tangent Prism aqui e o Moondrop Variations, e mesmo fora do período de avaliação do Timeless, frequentemente era o fone, e às vezes ainda é, um fone que eu pego para ouvir, entendeu? Talvez a melhor forma de resumir, cara, seja essa, assim, o Timeless é um fone que eu meio que eu posso sempre confiar. Não tem nenhuma situação onde ele não agrada, ou ainda que ele não envolve, que não encanta, entendeu? Eu posso sempre pegar ele na minha coleção aqui de in-ears e eu sei que eu vou ficar muito satisfeito com o que eu tô escutando dele. Então, pra mim, o Timeless é um verdadeiro marco no mundo dos in-ears, tá? Principalmente dos planários, obviamente. Mas quem acompanha o canal sabe que, apesar de tudo isso, eu tirei o Timeless da minha lista de recomendações. Isso aconteceu quando eu testei este amigo aqui, que é o Let's S12. Esse fone. A meu ver, ele é melhor do que o Timeless? Cara, pra mim, não, tá? Mas deixa eu te explicar. Primeiro, por mais que o Timeless não tenha trazido nenhum problema pra mim em termos de conforto e encaixe, eu sei que pra muita gente ele é um fone complicado nesse sentido. Afinal de contas, ele é sim um fone que tem um formato bastante estranho. O S12 não, tá? Como vocês podem ver, cara, olha aqui. Ele tem um formato muito mais tradicional de in-ears. Ele é mais compacto, ele é mais ergonômico, então, consequentemente, ele traz um encaixe que é mais universal e vai funcionar muito melhor para um número maior de pessoas. E mesmo para mim, tá, que não tem nenhum problema com o Timeless, o S12 ele é um pouco melhor em termos de encaixe, principalmente porque o isolamento é mais eficiente. Então, é um fone que fisicamente
E tem isso também, em termos de qualidade de construção e acabamento, né? Eu acho ele ligeiramente superior ao Timeless. Eu acho que ele tem... Não sei, cara, ele é meio que mais sólido, meio que mais pesadinho. Eu acho ele mais bem construído. Parece que é um metal melhor, sabe? O cabo dele é mais parrudo, mas também não chega a ponto de ser inconveniente, entendeu? Ele é um fone, cara, bem apresentado, vem com uma seleção boa de ponteira, inclusive ponteiras de espuma. Ele vem com essa casezinha que eu acho ótima, porque é super compacta. Então é um fone que, de novo, fisicamente me agradou bastante. E a questão é que, cara, no som eles são quase iguais. No review do S12 eu lembro até que eu falei que eu acho perfeitamente possível que eles usem o mesmo falante, porque é impressionante o quanto eles são próximos em termos de sonoridade. Realmente muito próximos. Então assim, cara, quase todos os milhões de elogios que eu faço ao Timeless eu posso fazer para o S12 também. Mas o quase que eu acabei de dizer não é à toa. Para os meus ouvidos, existe sim uma pequena diferença e ela tá a favor do Timeless. O S12 para mim, ele tem, além de uma quantidade maior de agudos, um pico que o Timeless não tem. Não é um pico significativo, tá? É um detalhe discreto, mas para mim ele existe e faz com que o Timeless acabe soando como um fone mais refinado e mais polido para mim. Mas então por que o Timeless saiu da lista de recomendações e deu lugar ao S12? Cara, é muito simples. Preço. A diferença de preço deles entre eles é bastante significativa. O Timeless é um fone, como eu falei, espetacular pelos R$ 1.200 que ele custa. Tá? Como eu disse, eu acho que ele compete com fones mais caros. Só que o S12 é ainda mais impressionante, porque ele traz, sei lá, 90% dessa qualidade por quase metade do preço. Ele custa tipo R$ 750. E de novo, eu acho o Timeless melhor? Acho, mas ao mesmo tempo eu acho difícil justificar a diferença de preço no final das contas, porque eles são muito parecidos, entendeu? É detalhe que difere os dois. Assim, eu tenho R$ 1.200, não tô nem aí pra, sei lá, o Timeless custar mais, né? Eu quero o melhor na faixa de preço. Beleza, eu ainda acho que o Timeless é um fone superior. Mas sabendo que, de repente, com a diferença de preço, você poderia pegar um outro fone bem interessante também e complementar, né? E ter dois fones legais ao invés de um, entendeu? Eu acho que fica mais difícil justificar o preço do Timeless, por mais que ele seja um excelente custo-benefício. Então, a questão é, Timeless trouxe uma revolução e o S12 tornou essa revolução ainda mais acessível. E claro, outras marcas não querem ficar de fora, né? Uma das que tentou correr atrás do prejuízo foi, de volta, a TIM Hi-Fi, que lançou mais uma tentativa de fazer um planar magnético de referência com este cara aqui. Mais um update da linha do P1, o TIM P1 Max. Ele abandona a construção em metal, que a TIM costumava ter, e traz essa pegada agora, essa estética mais próxima dos modelos mais recentes da marca, tipo o T3 Plus, e tem uma construção toda em acrílico, mais leve, talvez um pouco mais ergonômica também. A construção é legal, tá? Eu gosto dele fisicamente, mas eu não acho que ele chega no nível de construção do Timeless e principalmente do S12. Mas conforto, encaixe e isolamento aqui são muito bons. Eu gosto do cabo também, tá? É um cabo que eu acho bem legalzinho, ele vem com uma boa seleção de ponteiras. Mas uma omissão é que, assim, apesar dele ser um fone muito bem apresentado, sabe? Com uma caixinha super legal, ele não vem com nenhuma case. É o único fone aqui que não vem com case, assim. Nem a antiga do P1 Plus, sabe? Que eu acho super bonitinha, entendeu? Então, eu senti falta disso. Em termos de som, eu fico dividido. A questão para os meus ouvidos, o tuning do P1 Max é muito bom. Ele tem meio que muito mais contorno, vamos dizer assim, que um P1 Plus e o P1 original. Porque assim, existe um bump nos graves que são mais presentes, tem mais impacto e mais autoridade. E aqui você também tem um pina gain bem mais evidente, com médios mais próximos, mais presentes mesmo. Então assim, para mim, ele em tuning um claro upgrade em relação ao P1 original e ao P1 Plus. Só que a parada é que assim, ao mesmo tempo, por mais que ele seja um upgrade em relação a esses dois, ele não está no nível, na minha opinião, do tuning do 7 Hz e do Let's-Wear, principalmente se a gente for olhar, cara, nos pequenos detalhes. Primeiro, os graves são mais fortes que nos outros teams, mas eles são mais fracos do que no Timeless e no S12. Assim, eu até acho que isso pode ser bom para algumas pessoas, porque você vai ter uma resposta que eu diria que é tonalmente mais equilibrada, só que os graves têm menor extensão e menor definição, principalmente. Então eu não acho que sejam graves meio que da mesma categoria, vamos dizer assim, tá, dos outros dois.
Segundo, porque eu acho que os agudos também são bem menos resolutos do que principalmente o Timeless. E eles trazem também menos detalhamento, entendeu? Além de terem uma extensão também consideravelmente menor. E aí eu acho que, consequentemente, as tecnicalidades acabam sofrendo um pouquinho. E você não vai ter aqui a sensação de resolução, velocidade, recorte que você tem com os outros dois. Então, assim, é um pouco mais complicado, entendeu? Agora, por outro lado, a boa notícia é que ele tem seus atributos. E eu gosto muito dos médios dele. Porque é o seguinte, o P1 Max, ele tem um pouco menos de intensidade na região da presença, mais para os médio agudos, então ele tem um pina gain mais suave. Só que, curiosamente, o efeito que você tem com isso não é que ele pareça ter menos médios, é justamente o contrário. Como você acaba tendo um pouco menos de foco na região da presença, né, que é aquela coisa mais do grito, a região mais para baixo dos médios, que traz aquela sensação de calor, de corpo, ela se torna mais evidente, entendeu? Então, ele acaba sendo um fone que tem uma pegada mais musical, menos em V, entendeu? Mais eufônica e envolvente, mas ao mesmo tempo também menos arejada e menos aberta. Ele é um fone que acaba sendo mais íntimo que o S12 e o Timeless. Então você acaba que entra um pouco naquela máxima de ser uma questão de gosto, tá? Porque você pode simplesmente considerar que são abordagens um pouco diferentes na tonalidade. E aí vai do que você prioriza, entendeu? Se você quer médios mais musicais, o P1 Max, ele é um fone que traz seus atributos, tá? Que acaba sendo interessante. Só tem um detalhe, assim, se eu for chato, eu às vezes acho que rola alguma coloraçãozinha nesses médios, tá? Que podem parecer ter uma característica um pouquinho oca, mas não é nada demais também. É só tipo, um pequeno detalhe. Só que, cara, por mais que ele tenha essa vantagem, vamos dizer assim, infelizmente ela não é suficiente para salvar o P1 Max para mim. As tecnicalidades menos desenvolvidas e o tuning menos interessante nos graves e nos agudos faz com que, assim, apesar dos médios muito bons, o P1 Max não chegue no nível do Timeless e do S12 para os meus ouvidos. Ele parece um fone de uma categoria inferior, entendeu? Por mais que, de novo, tonalmente, seja sim possível preferir o que ele entrega, no geral ele parece um fone mais barato, entendeu? Mas bom, não foi só a TIM que veio com uma resposta ao Timeless. Outras novatas também começaram a aparecer com as suas tentativas aí para pegar um pedaço dessa torta, tá? E fazer um in-ear planar que vai competir com o Timeless e o S12. Uma delas foi a Muse Hi-Fi, que veio com esse cara aqui. É o Muse Hi-Fi Power. Ele custa mais ou menos seus $200, mais especificamente 199. Ele é um fone muito bem apresentado, uma boa experiência de unboxing, sabe? Super chiquezinho. Cara, bem pensado. Ele vem com uma casezinha muito bonitinha, com o logo da marca. Ele vem com as ponteiras, cara, nessas caixinhas legaisinhas também, com adesivo. Ele tem um cabo que eu acho muito legal, sabe? Ele é de tecido, bem robusto, cara, diferente. Só que, cara, eu achei a qualidade de construção do fone em si meio decepcionante. A parada ele é bonito, como vocês podem ver. É um fone, assim, com um desenho interessante, mas ele é muito leve, ele não inspira muito confiança. Parece que o corpo de acrílico dele é do nível do corpo de um fone da KZ, por exemplo. E, cara, é aquilo, não é que a qualidade de construção dos fones da KZ seja ruim, tá? Ela é boa, mas ela é boa para fones que custam, sei lá, tipo $30, $50, tá? Não 200, que é o que ele custa. Então, assim, por mais que o Power seja um fone bonito, tá? Tem uma boa experiência de unboxing e tal, a qualidade de construção dele não me inspira muita confiança. Conforto e encaixe também não foram muito bons. Eu achei ele um fone meio grande, ele é meio parrudão, tipo aqui, sabe? Ele tem um formato que, pra mim, ele foi pouco anatômico, então ele não encaixou tão bem pra mim. Então, em resumo, é um fone que fisicamente não me agradou muito, não. E no som, cara, meio que também, tá? Eu acho que entre todos os fones de hoje, infelizmente, ele é o pior de todos. Assim, pros meus ouvidos, cara, ele é muito menos bem resolvido. Ele chega a ser pior do que o TIM P1 Max, que eu acabei de falar, tá? Então ele tá muito longe do Timeless ou do S12. Assim, primeiro, o que acontece aqui? Ele parece ter mais graves do que o Timeless e o S12, a ponto de passar um pouco do limite pra mim e ficar meio cheio, embolado demais. Os graves, eles chegam naquele ponto que eu acho que começa a perder definição e assertividade, entendeu? Segundo, a região dos médios até os agudos não é muito natural. Ele é um fone que é mais fechado, mas ao mesmo tempo ele tem mais força numa região específica. Os agudos são menos lineares, mas eles têm um pico em algum lugar que faz com que ele possa ser meio brilhante também.
Então, em resumo, é um fone que eu acho que tem um timbre meio artificial pra mim. Eu acho que, sei lá, vai ter gente que pode gostar porque é uma pegada mais intensa. E assim, sendo justo, olhando só pra ele num vácuo, eu até acho que é um fone que tem seus atributos, tá? Ele pode ser interessante, mas pra mim, eu não acho que vale a pena, tá? Porque, cara, por um preço ainda menor, tem o S12, mais ou menos no meu preço tem o Timeless, tá? Pra mim são fones muito melhores. O próprio P1 Max pra mim é um fone superior. Não tem nada que o Power faça que o S12 ou o Timeless não façam melhor, entendeu? E a parada é essa, assim, hoje em dia, cara, nas minhas avaliações, eu me balizo muito dessa forma, sabe? Sempre que eu tô testando um fone, eu sempre comparo com as minhas referências da mesma faixa de preço, né? A maneira de eu entender como é que ele se posiciona no mercado. Eu até acho que existem, claro, né, situações onde eu tenho mais de um fone numa mesma faixa de preço que é meio que pode ser igualmente bom, né? Tipo, sei lá, eu pego um NF Audio, que é um fone muito bom para rock, e o S12, que é um fone mais universal. Ou ainda, sei lá, tipo um Moondrop Variations, que é um fone mais musical, ou um Tangerine Prism, que é um fone mais agressivo, mas ao mesmo tempo mais técnico, entendeu? Então, assim, cara, tem situações onde eu posso meio que ter não simplesmente uma única referência, tá? Mas mais de um fone que de alguma forma se complementa e funciona bem para situações diferentes ou para gostos diferentes. Infelizmente não é o caso aqui para mim, tá? O Muse Hi-Fi Power ele é muito menos do meu agrado. Eu comparo ele com as referências e não é como se ele trouxesse uma abordagem diferente, entendeu? Não. O próprio Tim P1 original e o Tim P1 Plus, por mais que eu considere sim fones inferiores no geral ao S12 e ao Timeless, são fones que eu acho que tem uma pegada muito diferente, tá? Que pode também ser válida, ainda que em situações muito mais específicas. O Muse Hi-Fi Power não, sabe? Pra mim ele tem uma abordagem que é como se ela tentasse fazer a mesma coisa que o Timeless e o S12, mas tivesse uma execução pior, entendeu? Ele tenta seguir uma linha parecida, mas ele falha, entendeu? Agora, quem tem uma abordagem parecida, mas não é pior, é esse cara aqui. O Rapid Go Hook S. Um nome muito louco. Primeiro, em termos de apresentação, cara, e unboxing, talvez ele seja o mais interessante entre todos esses fones. Ele tem uma caixa bem maneira, muito bonitinha, que me lembra muito, cara, a dos fones da Tangerine. Tem vários detalhes, sabe? Tipo, a parte aqui num rebaixo, o logo da marca, várias, sei lá, várias partes específicas, tipo, sei lá, uma embalagem meio, não sei, meio complexa. Ele vem, cara, com uma boa seleção de ponteiras, uma case muito bonitinha, que é essa daqui. E, cara, esses módulos aqui que já mostram uma coisa que eu gosto muito. O cabo é modular. O cabo, inclusive, é de ótima qualidade. Ele parece, inclusive, com o do Muse Hi-Fi. Ele é de tecido, sabe? Tem algumas partes da fibra nesse verde. E ele é modular, né? Como eu falei. Ele pode trocar a ponteira. E ele vem, cara, com praticamente todos os tipos. Ele vem com P2 P2 normal, vem com balanceado Pentacom, balanceado 2.5mm. O conector não é dos maiores, sabe? É de um tamanho ok. E quando a gente olha para o fone, cara, a gente vê uma ótima qualidade de construção também, sabe? Com um corpo todo em metal, muito bonito, conforto é bom, gosto muito, cara. Mas uma pista para uma das grandes diferenças desse fone tá aqui, olha só. Assim como o 64 Audio Duo que eu avaliei há um tempo e o TRN-BAX da semana passada, esse é um in-ear aberto. Isso é uma coisa que, pelo que eu tô vendo, tem se tornado mais comum e é uma característica que eu acho bem interessante, como eu falei no vídeo do TRN. Mas e no som? Como eu falei, o Hook X, ao contrário do Muse Hi-Fi Power, não é um fone que eu considero pior do que o S12 e que do Timeless, tá? Mas ao mesmo tempo eu também não diria que ele é necessariamente melhor. Ele é diferente, mas é um diferente bom, com atributos que podem fazer com que você opte por ele, ao invés desses outros dois. Seguinte, tonalmente, ele é um fone muito bem resolvido, tá? Tanto o S12 quanto o Timeless, como eu falei, são fones ligeiramente em V, com graves e agudos mais presentes e médios um pouquinho para trás. O Hook X, ele já é um fone que tem uma pegada que para os meus ouvidos é mais quente e mais próxima, tá? Ele tem um tuning parecido com o do Tim P1 Max, mas de uma forma mais bem resolvida, mais bem executada. Primeiros graves, tá? Eles me parecem um pouco mais presentes do que no 7 Hz e no Let's Wear, tá? E bem mais presentes do que no Timpan Max, mas não chegam no nível do Muse Hi-Fi Power. Entre todos, para ser sincero,
Ele não é meu favorito em termos de graves, tá? É o S12 e o Timeless. Mas por outro lado, eu acho que ele tem uma pegada que tem mais impacto. E acaba sendo mais físico, o que eu acho que para algumas situações pode ser mais interessante. Eu gosto muito dele para música eletrônica, por exemplo. Mas são muito próximos, tá? Não é nenhuma diferença incrivelmente significativa. Mas eu acho sim que vai ter gente que vai tender para a pegada ligeiramente mais leve dos outros dois, mas vai ter gente que vai gostar dessa pegada mais intensa e vigorosa, tá? Do Rapid Go. Nos médios, a situação aqui é parecida com a do Timpion Max, ou seja, você tem a mesma personalidade mais encorpada nos médios, graças à região dos médio agudos, que é um pouco mais comedida, tá? O que, de novo, traz mais calor e proximidade para os médios mais baixos. Então, você tem uma apresentação mais intimista, mas eu acho que aqui ela é mais bem executada do que no Tim, tá? Ele não tem, por exemplo, aquela pegada que às vezes pode ser meio oca do Peon Max. É um detalhe, tá? Como é um detalhe do Peon Max, mas é um detalhe que eu acho que acaba fazendo alguma diferença. E eu também acho que esse fone ele traz, consequentemente, né, essa outra pegada, que é mais íntima, mais eufônica e mais próxima nos médios. Agora, ao mesmo tempo, cara, por ele ser aberto, eu acho que ele consegue ser mais espacial. Essa foi uma crítica que eu fiz ao Timeless, inclusive, assim, pelo menos em relação ao Kato, que é um concorrente direto, eu sinto que o 7 Hz é um fone um pouco mais chapado em termos de espacialidade. E aqui isso não acontece. Pelo contrário, ainda que ele seja, de novo, né, mais íntimo, né? E aí, consequentemente, ele não é um fone tão arejado assim. Por conta desse equilíbrio tonal mais quente, ele acaba sendo mais tridimensional na apresentação. Ele tem bem mais profundidade, vamos dizer assim. E eu acho que isso pode ser muito legal, porque é uma experiência que acaba sendo um pouquinho diferente daquela do Timeless e do S12. Agora, por outro lado, eu também não acho que aqui você tem as tecnicalidades, tipo, o detalhamento e a resolução deles, entendeu? Eu não acho que seja ruim, longe disso, mas nesses aspectos, para mim, tanto o 7 Hz quanto o S12 são fones que eu acho superiores. Eu acho que, assim, em parte isso tem a ver com os agudos, porque aqui eles são mais comedidos, então é um fone com uma pegada menos aberta, entendeu? Nessa região. Ao mesmo tempo que assim, eu também acho ele mais interessante que o Peon Max, porque tem uma extensão melhor e tem mais definição, ele também não tem aquela última gota do Timeless, principalmente, entendeu? Você tem a sensação de estar escutando menos informação e de ter uma resposta que é menos polida e menos refinada. Agora, por outro lado, de novo, eu acho que ele acaba se tornando um fone um pouco mais musical, tá? O que muita gente pode preferir. E mais do que isso, como eu falei, assim, com uma execução mais interessante. Então, assim, eu acho que aqui você tem uma outra pegada igualmente válida. Você não tem, a resolução e abertura do Timeless e do S12, mas por outro lado você tem uma proposta musical e eufônica e ao mesmo tempo mais espacial e tridimensional. E mais do que isso, sem sentir que você tá com um fone de uma categoria inferior, como é no caso do Peon Max, entendeu? E eu acho que assim, o que você vai preferir entre o Hook X e o Timeless e o S12 é o teu gosto, entendeu? E já que a gente está falando de outra pegada, eu vou radicalizar e trazer o último fone dessa lista, que é esse cara aqui, o Audio Dream Verso. Olha só. Ele é, assim, certamente o mais diferente entre todos esses em todos os sentidos. Primeiro, porque ele não vem da China, ele vem da Audio Dream, que é uma marca brasileira. Segundo, porque ele é um fone que pode ter uma versão universal, ou seja, pode ser um in-ear que é feito para qualquer pessoa, mas ele nasceu como um fone personalizado, feito sob medida, assim como esse daqui, tá? Esse é um fone custom, ele foi feito para os meus ouvidos especificamente. E assim, consequentemente, você pode ter como ele quiser, tá? Essa minha unidade, cara, é essa pequena obra de arte que vocês podem ver aqui. Assim, super diferente e com acabamento realmente impecável. Os acessórios também são ótimos. Ele vem com esse cabo que é, assim, pode não parecer nada, mas é padrão de fones custom, de altíssima qualidade, muito robusto. Ele vem com essa case que eu também adoro. Aqui dentro você tem um adaptador para P10, uma ferramentazinha para limpeza e esse negócio aqui para você guardar o cabo. Outra diferença dele é o preço. Todos os outros fones desse comparativo são fones que custam aí entre os seus 700 e os 1.300 reais. Esse aqui não, tá? Ele na versão mais barata custa 6.000 reais. Mas é aquilo, tá? Não se esqueçam que ele é um projeto diferente, tá? Mesmo na versão universal, ele é um fone totalmente artesanal, feito à mão. E terceiro, ele é muito diferente por causa do som.
Isso já trouxe controvérsias aqui no canal, mas em resumo, a parada é que no Verso você tem uma abordagem muito específica e muito diferente em termos de som. Vamos lá. Objetivamente falando, ou seja, se eu considerar que uma curva IF neutral ou uma Harman ou uma coisa assim são o ideal, tá? Nesse cenário, o 7 Hz e o Let's Wear ou até o Rapid Go são fones que vão ser mais corretos, tá? São meio que objetivamente mais neutros, vamos dizer assim. Mas o objetivo do Verso não é ser um fone neutro, é ser um fone musical. Sei lá, é uma analogia, como se eu estivesse fazendo um comparativo de carros esportivos, tá? E os outros fones fossem tipo, sei lá, um Volkswagen Golf R, uma BMW M135i e uma Mercedes A35 AMG. Nesse cenário, é como se o Verso fosse o Morgan Plus 4, entendeu? Ainda é tecnicamente bom, tá? Com um bom tuning, mas ele não é sobre que objetivismo e neutralidade, entendeu? Ele é sobre romantismo, envolvência e ser agradável. E o Verso é apaixonante por isso. Ele tem uma pegada que, em algum grau, tem um pouco da sensação de ser mais plana, como o Tim P1 Plus e o P1 original, mas ele consegue ser muito mais musical e envolvente. Os graves, eles não têm uma elevação tão forte quanto a de todos esses outros fones, exceto pelos Tims, mas eles são graves muito rápidos, tá? São os mais rápidos, que têm maior definição, maior textura. Os médios também são absolutamente musicais, entendeu? Envolventes. Eu também adoro os agudos. Eles talvez não tenham a mesma linearidade do Timeless, mas eles têm uma característica física que eu amo, sabe? É como se, tipo, fosse um tilintar, entendeu? Que faz, sei lá, com que, assim, pratos, por exemplo, sejam, além de muito definidos, quase palpáveis, entendeu? Você sente, sei lá, cara, é absurdo, sabe? E para complementar, você ainda tem uma espacialidade que para os meus ouvidos consegue ser superior à do Rapid Go. Ele também é aberto, tá? De certa forma. E ele traz uma sensação de tridimensionalidade ainda mais desenvolvida, tá? Ele é mais amplo, é mais expansivo, ele tem um recorte maior, tem um melhor posicionamento dos instrumentos. Então, assim, de novo, no geral, para mim, ele é menos acadêmico, vamos dizer assim, que o Timeless e o S12. E em boa parte das situações eu vou sim preferir esses outros dois, tá? Que são muito mais baratos. Mas tem situações onde o Verso acaba encantando muito, tá? E me envolvendo como nenhum desses outros fones. Essa é a grande questão, entendeu? Mas também é aquilo. Ele é muito mais caro, tá? Então, que bom que ele faz isso, tá? Ele tem que ter os atributos e ele tem, tá? Agora, a parada é que no final das contas está muito claro quanto o mercado de in-ears planar magnéticos está ficando cada vez mais interessante, com fones realmente excelentes que contribuem para trazer inovação e movimentar o mundo dos fones de ouvido, principalmente in-ears, para frente. O Tim P1 original, para mim ele foi muito marcante, não pela tonalidade, mas pela abertura e pelo detalhamento absurdos. Depois o Timeless veio destruindo tudo, tá? Misturando uma tonalidade fantástica com excelente tecnicalidade em um fone bem precificado. Aí veio o S12 e trouxe basicamente o mesmo desempenho para uma faixa de preço ainda mais acessível. Depois rolaram alguns erros, né? Tipo o Muse Hi-Fi Power, e alguns acertos, como o Rapid Go Hook X. E também abordagens mais ousadas, vamos dizer assim, como o que a gente tem aqui no Verso. E mais recentemente surgiu mais um que veio na forma de mais uma colaboração com o avaliador Crinacle. É um fone que promete e busca trazer as proezas dos planar magnéticos para uma faixa de preço ainda menor. É esse cara aqui, o 7 Hz Sound Notes de Yoko. Mas esse daqui vai ficar para um review dedicado, que vai ser o próximo vídeo aqui no canal. Então, fica ligado, tá? Depois de amanhã vai sair o review de mais um planar magnético, e um bem interessante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.